Meus pés latejavam dentro dos meus sapatos brancos de enfermagem. Eu empurrava as portas automáticas do hospital às 3 da manhã. 16 horas. 16 horas brutais de turnos consecutivos na unidade de terapia intensiva. Eu via os monitores apitarem a sua sinfonia eletrônica, enquanto as famílias vigiavam os seus entes queridos que se agarravam à vida. O vento de outubro cortava o meu uniforme como uma lâmina. Trazia o cheiro do inverno que se aproximava e a promessa de mais um dia exaustivo pela frente. Chicago nunca dormia, mas a esta hora, até a cidade parecia parar para respirar. Os postes de luz lançavam poças de cor âmbar sobre os passeios vazios, e o zumbido distante do trânsito noturno criava uma banda sonora. Uma que eu passei a associar a um cansaço profundo. Tentei pegar nas chaves, com as mãos a tremer de fadiga. Aproximei-me do meu Honda Civic. O pequeno carro fiável tinha sido a minha salvação durante 3 anos. Levava-me do meu apartamento em Pilsen até ao Hospital Geral Mercy sem queixas. Até esta noite. O motor arrancou com a sua habitual relutância, mas algo parecia diferente. Errado. A agulha do medidor de temperatura já estava a subir em direção à zona vermelha. E eu nem sequer tinha saído do estacionamento. O vapor começou a sair debaixo do capô quando entrei nas ruas quase vazias. Eu estava a caminho de casa, onde a minha filha de 4 anos, Sofia, esperava por mim. Ela estava com a senhora Hernandes, a nossa vizinha idosa, que cuidava dela durante os meus turnos noturnos. Vamos, meu bem, sussurrei para o painel de instrumentos. Dei-lhe umas palmadinhas como se pudesse extrair mais alguns quilômetros do motor sobreaquecido. Leva-me apenas para casa, para a Sofia. Mas o carro tinha outros planos. 3 quarteirões depois, em Cicero, um subúrbio de classe trabalhadora que fazia fronteira com o meu caminho habitual para casa. O medidor de temperatura atingiu o máximo, e o vapor começou a sair a sério debaixo do capô. O motor fez um barulho de ranger que indicava reparações caras que eu não podia pagar. Depois, morreu completamente enquanto eu deslizava para a berma da estrada. Fiquei sentada no silêncio súbito, com as mãos a agarrar o volante. A realidade abateu-se sobre mim. Sem carro significava não ter como ir para o trabalho. Sem trabalho significava não ter salário. Sem salário significava não ter renda, nem comida, nem creche para a Sofia. O ciclo de pobreza que eu vinha a combater desde que o pai dela desapareceu há 2 anos. Ameaçava arrastar-me para o fundo mais uma vez. A tela do meu telemóvel mostrava um símbolo de bateria descarregada quando tentei ligá-lo. Claro, eu tinha me esquecido de o carregar durante o meu turno. Estava demasiado concentrada em manter vivo um operário de construção de 60 anos. Ele tinha sofrido o seu terceiro ataque cardíaco. Não pensei nas minhas próprias necessidades. A rua estendia-se à minha frente, ladeada por casas modestas que já tinham visto décadas melhores. A maioria estava às escuras a esta hora. Os seus ocupantes dormiam o sono de pessoas com empregos estáveis e carros fiáveis. Mas uma casa, a meio do quarteirão, brilhava com uma luz quente vinda de várias janelas. Um SUV preto estava estacionado na entrada. A sua superfície elegante refletia as luzes da rua como obsidiana. Onde havia luz, poderia haver ajuda. E onde havia um carro caro, poderia haver alguém com recursos suficientes. Alguém que me deixasse usar o seu telemóvel ou chamar um táxi. Peguei na minha mala e saí para o ar frio da noite. Os meus sapatos de lona não faziam barulho no cimento. Eu caminhava em direção ao que esperava ser a salvação. As vozes chegaram até mim antes de eu chegar à porta da frente. Tons masculinos profundos que tinham um tom que eu não conseguia identificar. Negócios a serem tratados às 3 da manhã. Os meus instintos de enfermeira foram apurados por anos a ler sinais subtis de aflição. Eram avisos sussurrados que eu escolhi ignorar. O desespero tem uma forma de abafar o bom senso. Levantei a mão para bater, mas hesitei. As vozes lá dentro tinham ficado mais baixas, mais intensas. Um homem falava rapidamente no que parecia ser italiano. O seu tom era urgente. Outra voz respondeu em inglês, calma, mas imponente. Tinha uma autoridade que fez a minha espinha endireitar-se involuntariamente. Mas o rosto de Sofia apareceu na minha mente. A minha menina, que adormecera a perguntar quando a mamã voltaria para casa. Ela confiava que eu encontraria sempre uma maneira de cuidar de nós as duas. Bati 3 vezes, de forma firme e clara. As vozes lá dentro pararam imediatamente. Um silêncio completo instalou-se.
tão profundo que eu podia ouvir o meu próprio coração a bater nos meus ouvidos. Passos aproximaram-se da porta, medidos e deliberados. Uma sombra moveu-se através do olho mágico, parando para estudar o que quer que visse do outro lado. A porta abriu-se lentamente, revelando um homem que me fez prender a respiração. Alto e de ombros largos, ele preenchia a moldura da porta. A sua presença parecia alterar o próprio ar ao seu redor. O cabelo escuro penteado para trás revelava um rosto que parecia pertencer a moedas romanas antigas. Todo ele ângulos agudos e autoridade imponente. Mas foram os seus olhos que me paralisaram. Cinzentos azulados como uma tempestade de inverno. Eles avaliaram-me com uma intensidade que me fez sentir exposta, vulnerável. Senti-me vista de maneiras que eu não entendia. Ele usava um fato caro, apesar da hora tardia. O tecido era feito à medida da sua estrutura poderosa. Uma fina cicatriz percorria a sua têmpora esquerda, desaparecendo na linha do cabelo. Era como um ponto de interrogação escrito na carne. O mais inquietante de tudo era a sua mão direita. Estava parcialmente escondida atrás da porta. Sugeria que ele segurava algo que eu provavelmente não queria ver. Quem diabos é você e o que quer às 3 da manhã? A sua voz tinha um sotaque que eu não conseguia identificar. Cada palavra era articulada com precisão, apesar do óbvio desagrado por ter sido interrompido. Desculpe incomodá-lo tão tarde. Gaguejei, de repente consciente da minha aparência. Exausta, desgrenhada, ainda a usar o uniforme que cheirava antisséptico do hospital. O meu carro avariou ali na rua e o meu telemóvel está sem bateria. Vi as suas luzes acesas e pensei que talvez pudesse usar o seu telemóvel para pedir ajuda. Os seus olhos nunca deixaram o meu rosto enquanto eu falava. Ele estudava-me com o foco de um predador a avaliar uma presa potencial. Atrás dele, vislumbrei outro homem, mais baixo, mas igualmente bem vestido. Ele observava a nossa interação com uma atenção óbvia. O seu carro, repetiu ele lentamente, como se testasse a veracidade das palavras. Onde exatamente? Apontei para o meu Honda, ainda visível sob um poste de luz. O vapor saía ocasionalmente do seu capô. O Honda Civic, o motor sobreaqueceu. Sou enfermeira no Hospital Geral Mercy. Estava apenas a tentar chegar a casa, para junto da minha filha. Algo mudou na sua expressão com a menção da minha filha. Embora eu não conseguisse interpretar o que significava. Ele recuou ligeiramente e eu tive uma visão mais clara do interior. Mobiliário caro que parecia estranhamente formal para uma casa de subúrbio. O homem mais baixo, perto da entrada do corredor, tinha a mão dentro do casaco. Um gesto que disparou alarmes no meu cérebro exausto. Vincent, chamou o homem à porta sem se virar. Temos uma situação. Foi então que ouvi. De algum lugar mais profundo da casa veio um som abafado. Fez o meu treino de enfermagem entrar em ação. Um gemido de dor seguido pelo que parecia distintamente um choro. Alguém está ferido? Perguntei automaticamente, dando um meio passo em frente. Sou enfermeira licenciada. Se alguém precisar de assistência médica. Não. A palavra cortou o ar como uma lâmina. A sua mão moveu-se e eu vislumbrei metal preto antes de ele ajustar a sua posição para bloquear a minha visão. Ninguém aqui precisa da sua ajuda. Mas, mesmo enquanto ele falava, ouvi o som novamente. Alguém estava definitivamente em apuros. E todos os instintos que desenvolvi ao longo de 3 anos de medicina de emergência gritavam para que eu investigasse. O homem à minha frente estava claramente a mentir. E o fato caro não conseguia disfarçar o perigo que irradiava dele. Como o calor de uma chama, eu devia ter fugido. Devia ter recuado e encontrado outra casa, outra solução. Outra maneira de chegar à casa, para a Sofia. Em vez disso, dei por mim a olhar para aqueles olhos cinzentos de tempestade e a fazer a pergunta que mudaria tudo. O que realmente estava a acontecer aqui? O seu sorriso era afiado o suficiente para cortar vidro. Pois é exatamente isso que vamos descobrir, enfermeira. O silêncio que se seguiu à minha pergunta esticou-se como um fio tenso entre nós. Observei o seu rosto com atenção, notando o súbito aperto ao redor dos seus olhos. A forma como o seu maxilar se cerrou quase imperceptivelmente. 3 anos a ler microexpressões na unidade de terapia intensiva. Ensinaram-me a reconhecer quando as pessoas estavam a decidir quanta verdade revelar. Vincent, chamou ele novamente, nunca quebrando o contato visual comigo. Cuida da situação do Honda.
Liga para a nossa oficina. Manda rebocá-lo e arranjar o que quer que esteja errado. Discretamente. O meu coração martelava contra as minhas costelas. A realidade da situação começava a cristalizar-se. Isto já não era um simples pedido de ajuda. Estes homens estavam a tomar decisões sobre a minha propriedade, a minha vida, sem me consultarem. Os fatos caros, a reunião noturna, a tensão óbvia quando aparecia à porta deles. Tudo isso pintava um quadro em que eu desesperadamente não queria acreditar. Agradeço a oferta, mas eu posso tratar do meu próprio carro, disse eu. Tentei manter a voz firme. Se eu pudesse apenas usar o seu telemóvel para chamar um táxi. Não. A palavra cortou a minha frase como um bisturi na pele. Já viu demais. Entre. Não foi um pedido. O homem chamado Vincent apareceu ao seu ombro, confirmando os meus piores medos. De perto, pude ver a saliência de algo metálico debaixo do seu casaco. A forma como os seus olhos examinavam continuamente a rua atrás de mim. Como se esperasse problemas. Estes não eram empresários comuns a realizar reuniões noturnas. Eu não vi nada, insisti, dando um passo para trás. Só preciso de ajuda com o meu carro. Tenho uma filha de 4 anos à minha espera em casa. Maia Rodrigues, disse o homem imponente à porta em voz baixa, e o meu sangue transformou-se em água gelada. 26 anos, enfermeira licenciada no Hospital Geral Mercy. Mora na rua Westrar, número 2847, apartamento 3B. Filha Sofia, de 4 anos, atualmente ao cuidado da senhora Carmen Hernandes, apartamento 3A. Os meus joelhos quase cederam. Ele sabia tudo. O meu nome, a minha morada, o nome da minha filha, até o da senhora Hernandes. Como era possível? Eu nunca tinha visto este homem na minha vida. No entanto, ele recitava as minhas informações pessoais como se estivesse a ler de um ficheiro. Como é que sabe isso? Sussurrei a minha voz mal audível, acima do troar do meu próprio batimento cardíaco. Eu faço questão de saber as coisas, especialmente quando essas coisas aparecem à minha porta às 3 da manhã. Ele afastou-se, gesticulando para o interior da casa. Entre agora. Não. A palavra saiu mais forte do que eu me sentia. Vou-me embora. Pode ficar com a ajuda para o carro. Eu encontrarei outra maneira de ir para casa. Virei-me para ir, mas o Vincent moveu-se com uma graça fluida para bloquear o meu caminho. Sem me tocar, sem me ameaçar abertamente, mas deixando claro que sair não era uma opção. Atrás de mim, ouvi a porta fechar-se com um clique suave. Soou como o teto de um túmulo. Sente-se, Maia. A voz do homem tinha uma autoridade que me fez querer obedecer, apesar de todos os pensamentos racionais me gritarem para fugir. Precisamos de discutir por que é que o seu nome já estava numa lista no meu escritório, antes de você bater aquela porta. As minhas pernas cederam então, e eu afundei-me num sofá de couro ornamentado. Provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses. A sala à minha volta falava de uma riqueza que eu mal conseguia compreender. Obras de arte originais revestiam as paredes. Garrafas de cristal captavam a luz de um lustre elaborado. E todas as superfícies brilhavam com a pátina de um cuidado caro. Que lista? Consegui perguntar, embora parte de mim temesse a resposta. Ele sentou-se numa cadeira à minha frente, os seus movimentos controlados e predatórios. Mesmo sentado, ele irradiava poder como o calor de uma fornalha. Fale-me do seu pai, Maia, Diego Rodrigues. O nome atingiu-me como um golpe físico. O meu pai tinha morrido num acidente de carro quando eu tinha 6 anos. Ou, pelo menos, era o que a minha mãe sempre me tinha dito. Eu tinha poucas memórias dele, apenas fragmentos de um homem com olhos gentis, que costumava cantar canções de embalar em espanhol e que me trazia flores dos estaleiros de construção onde trabalhava. Ele morreu quando eu era pequena, disse eu com cuidado. Não percebo o que isto tem a ver com o que quer que seja. Será que morreu? O sorriso do homem não tinha calor. Vincent, traga-me o ficheiro Rodrigues. O Vincent desapareceu noutra sala. Regressou momentos depois com uma pasta de Manila. Era grossa o suficiente para conter um romance. O meu captor, porque era isso que ele era agora, independentemente do mobiliário caro, abriu-a com uma lentidão deliberada. Diego Rodrigues leu ele em voz alta. Contabilista da Salvator Construção e Participações.
Desviou US$ 2 milhões durante um período de 6 meses em 1999. Desapareceu com o dinheiro, deixando para trás uma esposa e uma filha de 6 anos. O mundo inclinou-se de lado. O meu pai não tinha morrido num acidente. Ele tinha sido um ladrão que nos abandonara. A história cuidadosa que a minha mãe tinha construído sobre a sua morte trágica desmoronou-se como papel na chuva. Isso é impossível, respirei. A minha mãe disse. A sua mãe disse o que precisava de dizer para vos proteger a ambas. Os seus dedos tamborilavam no braço da cadeira. Um som rítmico que parecia uma contagem decrescente para algo terrível. Diego Rodrigues roubou a família Salvatore. Esse dinheiro destinava-se a financiar projetos de construção legítimos, que empregavam centenas de pessoas. Quando desapareceu, essas pessoas perderam os seus empregos. Famílias passaram fome por causa da ganância do seu pai. A família Salvatore, repeti eu, as peças de um quebra-cabeças horrível a encaixarem-se. Você é o Lorenzo Salvatore. Ele disse-o como um juiz a pronunciar uma sentença. E a dívida do seu pai não morreu com ele. Os sons abafados que eu tinha ouvido antes de repente fizeram sentido. Alguém estava a pagar por dívidas que provavelmente não podia pagar, tal como eu estava prestes a fazer. Os fatos caros, a reunião noturna, a forma casual como o Vincent se moveu para bloquear a minha fuga. Isto era uma operação de cobrança e eu tinha entrado diretamente nela. Eu não tenho dinheiro nenhum, disse eu desesperadamente. Faço turnos duplos só para pagar a renda. Só os meus empréstimos de estudante são US$ 80 mil. O que quer que o meu pai tenha levado, eu não posso pagar. US$ 2 milhões, disse o Lorenzo suavemente, mais 25 anos de juros, o que eleva o total para aproximadamente 5,2 milhões. Tem razão, Maia, não pode pagar. Alívio e terror lutavam no meu peito. Se eu não podia pagar, talvez ele me deixasse ir. Talvez este pesadelo terminasse e eu pudesse voltar à minha vida simples, de salvar vidas e criar a minha filha. No entanto, ele continuou, e essa única palavra estilhaçou a minha breve esperança. Existem outras formas de saldar dívidas. O Vincent tem estado a investigar todos os familiares restantes de Diego Rodrigues nos últimos 6 meses. Já tinha uma visita agendada para a próxima semana. Agendada para que tipo de visita? Mas eu já sabia que não queria ouvir a resposta. O Lorenzo levantou-se e foi até uma janela que dava para a rua, onde o meu Honda avariado estava sob um poste de luz como um sonho abandonado. O tipo em que discutimos como uma jovem enfermeira pode pagar as obrigações do seu pai para com a minha família. Isso não é legal. Não se pode responsabilizar alguém pelas dívidas de outra pessoa. A sua risada foi suave e infinitamente mais assustadora do que qualquer grito teria sido. Legal é um conceito flexível no meu mundo. Maia, o que importa é a honra, a família e o acerto de contas. O seu pai desonrou a minha família. Agora, você tem a oportunidade de restaurar essa honra. E se eu recusar? O Lorenzo virou-se da janela e o olhar nos seus olhos cinzentos de tempestade fez a minha boca secar. Então descobrirá que há coisas piores do que a dívida. E algumas delas envolvem meninas de 4 anos cujas mães fazem más escolhas. A ameaça a Sofia atingiu-me como um soco no peito. O que quer que estivesse a acontecer aqui, em que mundo sombrio eu tinha tropeçado. A minha filha agora fazia parte dele. O homem à minha frente detinha um poder que eu não conseguia compreender, e recursos contra os quais eu não podia lutar. Ele sabia o meu nome antes de eu bater a sua porta. Tinha ficheiros sobre a minha família. Podia entrar na minha vida e arrancar tudo o que me importava. O que é que você quer? Perguntei, odiando o quão derrotada eu soava. Por agora, cooperação. O Vincent tratará do seu carro e garantirá que a senhora Hernandes saiba que você se atrasará a chegar a casa. Ficará aqui até eu decidir a melhor forma de lidar com esta situação. Ficar aqui. Por quanto tempo? O Lorenzo voltou para a sua cadeira, pegando num copo de cristal que eu não tinha notado antes. O líquido lá dentro captava a luz como âmbar líquido. Isso depende inteiramente da rapidez com que você aceita que a sua antiga vida terminou no momento em que bateu à minha porta. E de quão disposta está a abraçar o que quer que venha a seguir. Como que para enfatizar o seu ponto, outro grito abafado veio de mais fundo na casa, seguido pelo som dos passos do Vincent a dirigirem-se para a cave.
Eu estava presa num mundo onde as dívidas eram pagas de formas que eu não conseguia imaginar. Onde os crimes do meu pai me tinham marcado, tão certamente como se eu mesma os tivesse cometido. Você é louco se pensa que eu vou simplesmente aceitar isto, disse eu, embora as palavras parecessem ocas, mesmo enquanto as pronunciava. O sorriso do Lorenzo era afiado como vidro partido. Dê-lhe tempo, Maia. Ficará surpreendida com o que consegue aceitar quando a alternativa é perder tudo o que ama. O elevador da penthouse subiu 37 andares. Cada toque eletrônico marcava mais uma camada entre mim e a vida que eu conhecera apenas algumas horas antes. O Lorenzo estava ao meu lado em silêncio. A sua presença enchia o espaço confinado como fumo. Eu observava os números a mudar no visor digital. Era uma contagem decrescente para o destino que me esperava nas nuvens, acima do centro de Chicago. O Vincent tinha me garantido que a senhora Hernandes recebera uma chamada. Explicava que eu me tinha atrasado por problemas no carro e que voltaria na noite seguinte. A mentira tinha um sabor amargo na minha boca, mas que escolha eu tinha? A Sofia estava segura, e enquanto ela permanecesse assim, eu suportaria o que viesse a seguir. As portas do elevador abriram-se para revelar um corredor que pertencia a uma revista de arquitetura. Chão de mármore polido refletia a iluminação ambiente. Parecia emanar das próprias paredes. Uma única porta esperava no final. A sua madeira escura era esculpida com padrões intrincados. Provavelmente custavam mais do que o meu salário anual. Bem-vinda à sua nova casa, disse o Lorenzo, tirando um cartão-chave do casaco. A fechadura respondeu com um clique suave, e ele gesticulou para que eu entrasse primeiro. A penthouse tirou-me o fôlego, apesar da minha determinação em não me impressionar. Janelas do chão ao teto envolviam a sala de estar principal. Ofereciam uma vista panorâmica do horizonte de Chicago. Fazia-me sentir suspensa entre a terra e o céu. O mobiliário falava de uma riqueza tão vasta que parecia abstrata. Sofás de couro que pareciam costurados à mão em Itália. Obras de arte que pertenciam a museus. Uma cozinha com bancadas de granito que brilhavam como água negra. É aqui que ficará enquanto resolvemos os detalhes da sua situação, disse o Lorenzo. Ele tirou o casaco com movimentos fluidos que chamaram a minha atenção para as linhas poderosas dos seus ombros. Por baixo do fato caro, ele movia-se como um predador confortável na sua própria pele. Quer dizer, enquanto você descobre como me usar para pagar a dívida do meu pai, corrigi, abraçando-me a mim mesma. O uniforme que eu usava parecia gasto e deslocado contra tanta opulência. Entre outras coisas, ele serviu-se de uma bebida de uma garrafa de cristal. O líquido âmbar captava a luz como ouro líquido. Está com fome? Cansada? A domesticidade casual da pergunta apanhou-me de surpresa. Quero ligar para a minha filha. Claro. Ele entregou-me um telemóvel preto e elegante. O Vincent programou o seu número. Uma chamada, 5 minutos. Não diga nada que alarme a criança. As minhas mãos tremiam enquanto eu marcava o número da senhora Hernandes. O som familiar da voz sonolenta da Sofia quase me descontrolou. Mamã, quando é que vens para casa? Em breve, meu bem, consegui dizer, forçando uma leveza no meu tom. O carro teve uns problemas, mas está a ser arranjado. Estás a portar-te bem com a senhora H. Sim, ela fez-me chocolate quente e disse que eu podia ver desenhos animados até tu voltares. O carro está muito avariado? Não muito. Devo chegar a casa amanhã à noite. Amo-te muito, Sofia. Também te amo, mamã. Não fiques triste por causa do carro. O carro do papá também avariava sempre. A menção do pai dela, o meu ex-namorado, que desaparecera quando a Sofia tinha 2 anos, enviou uma pontada pelo meu peito. Outro homem que nos deixara para lidar com as consequências que ele criara. 5 minutos, disse o Lorenzo em voz baixa, batendo no relógio. Tenho de ir agora, querida. Porta-te bem e vejo-te em breve. Está bem, mamã? Bons sonhos. A chamada terminou e eu devolvi o telemóvel com os dedos a tremer. O Lorenzo estudou o meu rosto com aqueles olhos cinzentos penetrantes. Lia emoções que eu não conseguia esconder. Ela parece ser uma boa miúda. Ela é tudo para mim, disse eu ferozmente. Se lhe fizer mal, eu não faço mal a crianças, Maia. A sua voz continha algo que poderia ser ofensa. O que quer que pense que eu sou, tenho limites que não ultrapasso. Então deixe-nos ir. Nós desaparecemos. Mudamo-nos para outra cidade.
Nunca mais nos verá. A risada do Lorenzo não tinha humor. E passar o resto da minha vida a perguntar-me quando é que você vai aparecer com informações sobre o que viu. Quando é que vai decidir contactar a Polícia Federal ou a imprensa? Ele abanou a cabeça. Não é assim que isto funciona. Afundei-me num dos sofás impossivelmente macios. O cansaço atingiu-me como um peso físico. Então, o que acontece agora? Mantém-me aqui para sempre. Para sempre é muito tempo. O Lorenzo sentou-se numa cadeira à minha frente. Os seus movimentos eram graciosos, apesar do seu tamanho. Por agora, por agora você adapta-se. Aprende como as coisas funcionam no meu mundo e descobre que a cooperação traz recompensas, enquanto a resistência traz consequências. Foi isso que aconteceu ao homem na cave? Ele não cooperou. Algo sombrio cintilou nos traços do Lorenzo. O Tommy deve dinheiro que não pode pagar e fez promessas que não podia cumprir. A situação dele é diferente da sua. Como? Exigi. A raiva lá cortar o meu medo. Porque sou mulher? Porque acha que me pode intimidar mais facilmente? Porque você não é um viciado em jogo que pensa que pode enganar a casa? O Lorenzo inclinou-se para a frente e eu vislumbrei algo que me fez prender a respiração. Uma fina cicatriz branca que percorria a sua têmpora esquerda. Desaparecia na linha do cabelo como um raio congelado na carne. Os meus instintos de enfermeira entraram em ação automaticamente. Isso é uma ferida de faca, disse eu sem pensar. Antiga, mas profunda. Teve sorte que não atingiu a artéria temporal. A mão do Lorenzo moveu-se inconscientemente em direção à cicatriz e depois parou. Você é observadora. É o meu trabalho notar ferimentos. Estudei a marca com mais atenção, notando o ângulo e a profundidade precisos. Quem quer que tenha feito isso estava a mirar no seu olho, mas você moveu-se no último segundo. Muito observadora. O seu tom tinha mudado, tornando-se quase contemplativo. Que idade tinha quando decidiu tornar-se enfermeira? A mudança de assunto apanhou-me de surpresa. 16. A minha mãe adoeceu e eu passei muito tempo em hospitais. Queria ajudar as pessoas da mesma forma que as enfermeiras nos ajudaram. E a sua mãe? Morreu quando eu tinha 19 anos. Cancro. As palavras ainda doíam, mesmo 7 anos depois. Eu estava no meu segundo ano de enfermagem, a trabalhar em 3 empregos para pagar as propinas. O Lorenzo estudou-me com novo interesse. Você pagou os seus estudos enquanto cuidava de um parente a morrer. Alguém tinha de o fazer. Encolhi os ombros, desconfortável com o seu escrutínio. O pai da Sofia não foi exatamente um apoio durante a doença da minha mãe. O que aconteceu com ele? Descobriu que eu estava grávida e decidiu que não estava pronto para a responsabilidade. A raiva familiar agitou-se no meu peito. Não o vejo desde que a Sofia tinha 2 anos. Ele envia um cartão de aniversário às vezes, quando se lembra. Então, tem criado a sua filha sozinha há 2 anos, enquanto trabalha a tempo inteiro como enfermeira. Não era uma pergunta, mas eu assenti de qualquer forma. Algo no seu tom tornou-me defensiva. Sou uma boa mãe. A Sofia é feliz, saudável e amada. Tenho a certeza que sim. O Lorenzo levantou-se e foi até as janelas. A sua silhueta recortada contra as luzes da cidade. Fale-me da cicatriz. O quê? Quer saber como a fiz? Consigo ver nos seus olhos, curiosidade profissional misturada com interesse pessoal. Ele virou-se para mim e a vulnerabilidade na sua expressão apanhou-me completamente de surpresa. Eu tinha 12 anos. O meu pai levou-me a uma reunião de negócios. Disse que era a altura de eu aprender como a família operava. 3 homens vieram cobrar uma dívida que ele não podia pagar. O meu peito apertou-se. Eles ouviram uma criança. Queriam enviar uma mensagem. Os seus dedos traçaram a cicatriz novamente. Desta vez deliberadamente. O meu pai tentou proteger-me, mas um deles foi mais rápido com a lâmina. Disse que me lembraria que as dívidas são sempre pagas, de uma forma ou de outra. O seu pai, ele sobreviveu? Não. A única palavra continha 23 anos de dor. Eles mataram-no enquanto eu observava. Depois, deixaram-me a sangrar no chão do armazém. O pai do Vincent encontrou-me 6 horas depois. A compreensão surgiu com uma clareza horrível. É por isso que faz isto. Por que cobra dívidas? É por isso que eu sobrevivo. O Lorenzo voltou para a sua cadeira, mas a distância entre nós parecia agora carregada.
elétrica com um reconhecimento partilhado de trauma, de sobrevivência. No meu mundo, mostrar fraqueza leva à morte. Mostrar misericórdia leva à morte da sua família. Mas você está a mostrar-me misericórdia, disse eu em voz baixa. Podia ter me matado ou pior quando aparecia aquela porta. Em vez disso, trouxe-me para aqui. Isto não é misericórdia, Maia. Mas algo nos seus olhos sugeria o contrário. Isto é um seguro. Então por que é que parece diferente? A pergunta pairou no ar entre nós como um desafio. O olhar do Lorenzo percorreu o meu rosto com nova intensidade, como se me visse claramente pela primeira vez. Quando ele falou, a sua voz tinha baixado para quase um sussurro. Porque você não é o que eu esperava. O que é que esperava? Alguém mais duro. Alguém já corrompido pelo mundo em que o seu pai se movia. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Em vez disso, encontrei alguém que se sacrifica para salvar estranhos. E que cria uma filha sozinha enquanto trabalha em turnos de 16 horas. Alguém que notou uma cicatriz de 20 anos e perguntou sobre ela como se realmente se importasse com a resposta. O calor subiu pelo meu pescoço. Eu importo-me. É quem eu sou. Sim, disse ele simplesmente. É. A admissão criou uma mudança na atmosfera. Sutil, mas inconfundível. Já não éramos apenas captor e prisioneira, credor e devedora. Algo mais complexo estava a desenvolver-se. Algo que me assustava mais do que todas as suas ameaças juntas. Devo mostrar-lhe o seu quarto, disse o Lorenzo, levantando-se abruptamente, como se sentisse a mesma corrente perigosa. Vai querer descansar antes de amanhã. O que acontece amanhã? O seu sorriso era enigmático. Amanhã, começa a aprender o que realmente significa fazer parte do meu mundo. 3 dias passaram numa estranha realidade suspensa. Eu acordava todas as manhãs num quarto maior que o meu apartamento inteiro. Falava com a Sofia durante chamadas telefônicas cuidadosamente monitorizadas. E passava os meus dias a navegar pelas fronteiras invisíveis da minha gaiola dourada. O Lorenzo saía cedo e voltava tarde, a tratar de negócios aos quais eu não tinha acesso, enquanto o Vincent garantia que eu permanecia em segurança 37 andares acima da cidade. Mas na quinta-feira à noite, tudo mudou. Eu estava a preparar o jantar na cozinha da penthouse. Uma tarefa doméstica surreal, dadas as minhas circunstâncias. Quando o Vincent rompeu pela porta da frente com uma urgência que fez o meu sangue gelar. Lorenzo, temos um problema, gritou ele, a sua calma habitual completamente estilhaçada. O Lorenzo saiu do seu escritório, com o telemóvel encostado ao ouvido. Que tipo de problema? Os homens do Boris Kossov atacaram a creche Sunshine Kids há 1 hora. Eles estavam atrás da menina. A colher de pau caiu dos meus dedos inertes, batendo no chão de mármore. Sofia. Eles tinham ido atrás da minha filha. Onde é que ela está? A voz do Lorenzo tinha baixado para um sussurro mortal. Mas eu mal o ouvi por cima do zumbido nos meus ouvidos. Segura. Chegamos lá primeiro, mas por pouco. Tivemos de eliminar 3 deles no estacionamento. O Vincent passou a mão pelo cabelo, deixando-o desgrenhado. As crianças estão assustadas, mas ilesas. A senhora Hernandes também. Onde é que eles estão agora? Local seguro. Às suas ordens. O Lorenzo olhou para mim, absorvendo a minha expressão congelada. A forma como as minhas mãos tremiam contra o balcão da cozinha. Traga-os para aqui. Aos 2. Proteção total. Lorenzo, o prédio não está. Torne-o seguro. A autoridade na sua voz não admitia discussão. E descubra como o Kossov soube da creche. O Vincent assentiu e desapareceu pela porta. Deixou-me sozinha com o homem cujo mundo acabara de engolir a minha filha. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar para além da imagem de homens armados a descerem sobre a alegre sala de aula da Sofia, com os seus desenhos pintados a dedo e os seus quadros do alfabeto. Eles tentaram levá-la. Sussurrei, a minha voz mal audível. Eles tentaram levar a minha bebê. O Lorenzo atravessou a sala em 3 passadas. As suas mãos pousaram nos meus ombros com uma gentileza surpreendente. Ela está segura, Maia. O Vincent chegou a tempo. Mas eles sabiam onde encontrá-la. Eles sabiam da creche, da senhora Hernandes. O horror subiu pela minha espinha à medida que as implicações se tornavam claras. Isto é por minha causa, não é? Porque eu vi demais. Porque estou aqui.
Isto é porque o Boris Kossov quer magoar-me, e ele decidiu que você é a maneira de o fazer. O maxilar do Lorenzo contraiu-se, um músculo a saltar debaixo da sua pele. Os russos têm estado a invadir o nosso território há meses. Eles estão a usá-la como alavanca. Deixe-me ir. As palavras saíram numa corrida desesperada. Leve-nos para um lugar bem longe. Dê-nos novas identidades. A Sofia e eu desapareceremos para sempre. E nunca mais terá de se preocupar conosco. É tarde demais para isso. As suas mãos apertaram-se nos meus ombros, não dolorosamente, mas com firmeza suficiente para me prender à realidade. Eles sabem de si agora. Eles sabem da Sofia. Mesmo que eu a deixasse ir, eles iriam encontrá-la e usá-la contra mim. A única maneira de vos manter a ambas seguras é mantê-las por perto. O elevador soou, e eu virei-me para o som com uma esperança desesperada. As portas abriram-se para revelar o Vincent, seguido pela senhora Hernandes, a segurar a pequena mão da Sofia. Os caracóis escuros da minha filha estavam desarrumados, o seu vestido rosa favorito amarrotado. Mas ela parecia ilesa. No momento em que me viu, ela soltou-se e correu pelo chão de mármore. «Mamã!» gritou ela, lançando-se nos meus braços com a confiança total que só as crianças possuem. Havia homens assustadores na escola, mas o Sr. Vincent salvou-nos. Enterrei o rosto no cabelo dela, respirando o cheiro familiar do seu shampoo de morango e os vestígios persistentes de giz do recreio. Ela era real. Ela estava segura. Ela estava aqui. Lamento muito, meu bem, sussurrei ao seu ouvido. A mamã lamenta muito. Está tudo bem, mamã. A senhora A disse que às vezes os adultos têm de proteger as crianças das pessoas más. Você também nos está a proteger? Por cima da cabeça da Sofia, encontrei o olhar do Lorenzo. A intensidade ali fez algo palpitar no meu peito, apesar de tudo o que tinha acontecido. Sim, querida, estou a tentar proteger-nos. A senhora Hernandes aproximou-se mais lentamente, o seu rosto envelhecido marcado pela preocupação. Maia, minha filha, o que está a acontecer? Aqueles homens, eles tinham armas. Estavam a perguntar especificamente por si. Antes que eu pudesse responder, o Lorenzo deu um passo em frente. Toda a sua postura tinha mudado, tornando-se mais suave, mais acessível. Senhora Hernandes, o meu nome é Lorenzo Salvatore. A Maia está sob a minha proteção porque algumas pessoas muito perigosas estão a tentar magoá-la. Lamento que tenha sido posta em perigo. A mulher mais velha estudou-o com olhos perspicazes que tinham visto décadas de natureza humana. Você é quem a está a manter aqui. Eu sou quem a está a manter viva. A honestidade do Lorenzo foi refrescante depois de dias de meias-verdades cuidadosas. Enquanto ela estiver comigo, ninguém pode tocar nela ou na Sofia. E o que acontece quando quisermos ir embora? O Lorenzo ficou em silêncio por um longo momento. Discutiremos isso quando o perigo imediato tiver passado. A senhora Hernandes assentiu lentamente, aparentemente satisfeita com a sua franqueza. Criei 4 filhos e 10 netos, senhor Salvatore. Sei a diferença entre um protetor e um predador. Não me faça arrepender de lhe confiar esta família. Não farei, prometeu o Lorenzo, e algo na sua voz fez-me acreditar nele. O Vincent pigarreou. Chefe, precisamos de discutir os protocolos de segurança. O prédio foi fechado, mas, mais tarde, a atenção do Lorenzo tinha se desviado para a Sofia. Ela estava a estudá-lo com a curiosidade destemida de uma criança de 4 anos. Como te chamas, pequena? Sofia Rodrigues, anunciou ela orgulhosamente. Tenho 4 anos e sei todas as minhas cores em inglês e espanhol. A mamã ensinou-me. Isso é muito impressionante. Eu sou o Lorenzo. Esta é a minha casa e és muito bem-vinda aqui. É muito grande, observou a Sofia, esticando o pescoço para ver os tetos altos. Vives aqui sozinho? Normalmente, mas agora tenho convidadas, o que torna tudo muito mais interessante. A Sofia riu, já encantada. A mamã diz que eu também sou interessante. Às vezes, demasiado interessante. Acredito que sim. O sorriso do Lorenzo era genuíno, transformando todo o seu rosto. Estás com fome? Acho que podemos encontrar algo bom na cozinha. Enquanto ele levava a Sofia a conversar facilmente sobre as suas comidas e desenhos animados favoritos. A senhora Hernandes aproximou-se para ficar ao meu lado. Ele não é o que eu esperava, disse ela em voz baixa. O que é que esperava?
Um monstro. Alguém que aterrorizaria uma criança. Ela observou o Lorenzo a levantar a Sofia para um banco de bar com mãos cuidadosas. Toda a sua atenção estava em deixá-la confortável. Em vez disso, vejo um homem que está a esforçar-se muito para não deixar que a sua própria escuridão toque em algo inocente. Acha que ele está genuinamente a tentar proteger-nos? Acho que ele está apaixonado por si, disse a senhora Hernandes simplesmente. E acho que isso o assusta mais do que qualquer inimigo jamais poderia. As suas palavras atingiram-me como um golpe físico. Eu queria negar, insistir que o que quer que estivesse a desenvolver-se entre o Lorenzo e eu era apenas síndrome de Estocolmo ou desespero. Mas enquanto o observava a responder pacientemente às perguntas intermináveis da Sofia, enquanto o Vincent discutia medidas de segurança em tons baixos, eu não podia ignorar a verdade. Algo tinha mudado entre nós nos últimos 3 dias. A distância cuidadosa que tínhamos mantido estava a desmoronar-se, substituída por uma intimidade perigosa que se tornava mais forte cada vez que os nossos olhos se encontravam na penthouse. Eu tinha-o apanhado a observar-me quando ele pensava que eu não estava a olhar. A sua expressão desprotegida e faminta. E eu tinha me encontrado a responder à sua presença de maneiras que me aterrorizavam. Maia. A voz do Lorenzo tirou-me dos meus pensamentos. Precisamos de falar sobre o Boris Kozov, sobre o que isto significa para a sua segurança. Assenti, seguindo-o para o escritório, enquanto a senhora Hernandes supervisionava o lanche improvisado da Sofia. No momento em que a porta se fechou atrás de nós, a compostura cuidadosa do Lorenzo quebrou-se. Eu devia ter antecipado isto, disse ele, passando ambas as mãos pelo cabelo escuro. Devia ter sabido que eles a usariam para chegar a mim. Como poderia ter sabido? Eu nem sabia que existia no seu mundo até há 3 dias. Porque você é importante para mim. A admissão pairou entre nós como uma confissão. E no meu mundo, importar-se com alguém torna-o um alvo. O meu coração martelava contra as minhas costelas. Lorenzo, eu sei que é uma loucura. Eu sei que não faz sentido. Ele virou-se para mim e a vulnerabilidade nos seus olhos cinzentos fez-me prender a respiração. Mas algures entre ver-te a preocupares-te com aquela cicatriz e ver-te a confortar a tua filha. Tu tornaste-te mais do que apenas a dívida de Diego Rodrigues para mim. O que sou eu, então? Ele atravessou a sala lentamente, os seus movimentos predatórios e graciosos. Quando chegou a mim, as suas mãos subiram para enquadrar o meu rosto com uma gentileza chocante. És a primeira pessoa em 23 anos que me fez querer ser melhor do que sou. O beijo foi inevitável. Tinha-se vindo a construir desde aquela primeira noite em que eu, tolamente, bati à sua porta. Os seus lábios eram quentes e firmes, movendo-se contra os meus com uma fome que me roubou o fôlego. E acendeu algo desesperado no meu peito. Eu devia tê-lo afastado. Devia ter me lembrado que ele era perigoso. Que ele tinha a minha vida e a da Sofia nas suas mãos. Em vez disso, beijei-o de volta, com igual desespero. Os meus dedos embaraçaram-se no seu cabelo, enquanto todos os pensamentos racionais se dissolviam em sensação e necessidade. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos a respirar com dificuldade. Isto é uma loucura, sussurrei contra os seus lábios. Completamente insano, concordou ele, mas os seus braços apertaram-se à minha volta. E eu já não me importo, nem eu. E essa constatação aterrorizou-me mais do que todas as ameaças de Boris Kozov juntas. A fotografia caiu dos meus dedos trêmulos como um peso de chumbo. Bateu no chão de mármore com um estalo agudo que ecoou pelo escritório do Lorenzo. A olhar para mim estava o rosto do meu pai. Mais jovem do que eu me lembrava, mas inconfundivelmente Diego Rodrigues. Ele estava ao lado de outros 2 homens no que parecia ser um escritório de construção. Todos os 3 sorriam para a câmara como velhos amigos a celebrar um projeto bem-sucedido. Mas foi o carimbo da data no canto que fez o meu mundo inclinar-se de lado. 15 de março de 2019. Há 6 meses. O meu pai, que me disseram ter morrido num acidente de carro quando eu tinha 6 anos. Estivera vivo apenas alguns meses antes. Onde arranjou isto? A minha voz saiu como pouco mais que um sussurro. O Lorenzo estava atrás da sua secretária, o seu rosto esculpido em pedra. Entre nós, jaziam provas dispersas de uma verdade que demolia tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida. Registros bancários, fotos de vigilância, depoimentos de testemunhas.
Um rasto de papel que pintava o meu pai não como a vítima de um acidente trágico, mas como um homem que vivera livremente durante 20 anos, enquanto a sua família o acreditava morto. Os meus investigadores encontraram-no há 3 meses, disse o Lorenzo em voz baixa. A viver sob o nome de David Reyes em Phoenix, no Arizona. Casado com outra mulher, com 2 filhos adolescentes. A traição atingiu-me como um golpe físico. Não só o meu pai nos abandonara e roubara a família do Lorenzo, mas ele estivera a viver uma vida inteiramente nova. Enquanto a minha mãe lutava sozinha contra tratamentos de cancro. Enquanto eu abandonava a escola de enfermagem para cuidar dela. Enquanto eu criava a Sofia como mãe solteira a trabalhar turnos duplos só para sobreviver. Ele deixou-nos pensar que estava morto. As palavras arranharam a minha garganta. A minha mãe morreu a acreditar que era viúva. Eu cresci sem pai porque ele escolheu desaparecer, em vez de enfrentar as consequências do que tinha feito. Maia, não. Afastei-me da secretária, das fotografias, do homem cujos olhos cinzentos continham demasiada pena. Você soube disto o tempo todo. Sabia que ele estava vivo e não me disse. Estava a proteger-me, mentindo-me. A minha voz elevou-se. Anos de dor e raiva enterradas. Finalmente a encontrar um alvo. Tal como a minha mãe me mentiu. Tal como toda a gente na minha vida me mentiu. O Lorenzo contornou a secretária lentamente. As suas mãos levantadas num gesto de paz que só inflamou a minha raiva. A sua mãe estava a proteger uma criança de 6 anos de uma verdade feia. Eu estava a proteger uma mulher que eu. Ele interrompeu-se. Mas a frase inacabada pairou entre nós como uma arma carregada. Uma mulher que você o quê, Lorenzo? De quem gosta? Ama. Ri amargamente. Não se ama alguém e se mente sobre a sua vida inteira. Não se ama alguém e se usa os crimes do seu pai como alavanca para o controlar. Já não é isso, e você sabe-o. Será que sei? Peguei numa das fotos de vigilância da secretária. O meu pai num churrasco, o braço à volta de uma mulher que não era a minha mãe. A rir com crianças que não eram eu. Porque do meu ponto de vista, isto parece exatamente manipulação. Você sabia que ele estava vivo há meses, mas esperou até depois de nos beijarmos para me contar. Até depois de eu começar a ter sentimentos por si. O maxilar do Lorenzo contraiu-se. O momento não foi calculado, estratégico. Atirei-lhe a foto ao peito, vendo-a esvoaçar para o chão entre nós. Claro que foi. Tudo em si é calculado. Toda esta situação, trazer-me para aqui, tornar-me dependente de si. Foi tudo um jogo elaborado. Isso não é verdade. Não é? Afastei-me dele a precisar de distância antes de fazer algo estúpido. Como chorar ou atirar algo mais substancial do que uma fotografia? Diga-me honestamente, Lorenzo, se o meu pai está vivo e esteve durante 20 anos. Por que é que eu ainda estou aqui? Por que é que não o persegue a ele em vez de manter a sua filha como refém? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando finalmente me virei para o encarar, a expressão do Lorenzo tinha se fechado completamente, tornando-se a máscara fria que ele usara naquela primeira noite. Porque Diego Rodrigues já está morto, disse ele finalmente. Eu matei-o há 5 meses. O mundo parou de girar. Os meus ouvidos zumbiam com ruído branco e por um momento pensei que poderia desmaiar. O quê? Encontrei-o em Phoenix. Confrontei-o sobre o dinheiro roubado, sobre abandonar a sua família. A voz do Lorenzo estava completamente desprovida de emoção. Ele implorou pela sua vida, disse que tinha filhos que precisavam dele, uma esposa que dependia dele. Ofereceu-se para pagar a dívida, para fazer restituição. Mas você matou-o na mesma. Não foi uma pergunta. Sim. A única palavra atingiu-me como uma marreta no peito. Todo o ar saiu dos meus pulmões numa corrida dolorosa, e tive de me agarrar às costas de uma cadeira para não desabar. Por quê? Consegui perguntar. Se ele estava disposto a pagar-lhe. Porque há 20 anos, o dinheiro que ele roubou destinava-se a um hospital infantil em Little Italy. A fachada do Lorenzo quebrou-se ligeiramente, revelando algo cru por baixo. 36 crianças morreram naquele inverno porque o hospital não podia pagar equipamentos e medicamentos adequados. Diego Rodrigues jogava pôquer e bebia uísque caro, enquanto as crianças sofriam por causa da sua ganância. Fechei os olhos a tentar processar a magnitude do que ele me estava a dizer.
O meu pai não tinha sido apenas um ladrão. Ele fora responsável pela morte de crianças. E o homem por quem eu me estava a apaixonar tinha-o executado por isso. A pior parte, continuou Lorenzo, a sua voz mal audível, é que ele nunca perguntou por si ou pela sua mãe durante a nossa conversa final. 20 anos a perguntar-se, e ele nunca se importou o suficiente para saber se você estava viva ou morta. A crueldade dessa verdade cortou mais fundo do que a revelação do seu assassinato. O meu pai tinha escolhido a sua nova família em detrimento da sua antiga, tão completamente que nos tornamos menos do que memórias para ele. Foi por isso que me visou, disse eu, a compreensão a inundar-me como água gelada. Não por causa de uma dívida de 20 anos, mas porque queria que eu soubesse que tipo de homem ele realmente era. Queria que eu sofresse pelos seus pecados. Não. O Lorenzo deu um passo na minha direção, mas eu levantei a mão para o parar. No início, sim. Eu queria que a família Rodrigues compreendesse as consequências das escolhas de Diego, mas depois conhecia e tudo mudou. Tudo mudou, repeti zombeteiramente. Que conveniente. O grande e mau chefe da máfia de repente ganha uma consciência quando confrontado com uma mulher inocente e a sua filha. Maia, por favor. Não. A palavra saiu afiada o suficiente para cortar. Não se atreva a pedir-me para compreender ou perdoar isto. Você matou o meu pai, por mais terrível que ele fosse. E depois seduziu-me com mentiras e meias-verdades. Eu nunca menti sobre os meus sentimentos por si. Os seus sentimentos? Ri, mas soou mais como um soluço. Você não tem sentimentos, Lorenzo. Você tem estratégias. Você tem objetivos. Você tem maneiras de conseguir o que quer de pessoas que são demasiado estúpidas ou desesperadas para ver através de si. A acusação pairou entre nós como uma lâmina. O rosto do Lorenzo ficou completamente branco. Depois corou com uma raiva tão intensa que eu dei um passo involuntário para trás. Se é isso que realmente acredita, disse ele em voz baixa, então talvez seja a altura de discutirmos novos arranjos para si e para a Sofia. Que tipo de arranjos? O tipo em que obtém exatamente o que tem pedido desde o momento em que chegou. A sua voz estava agora mortalmente calma, mais assustadora do que qualquer demonstração de temperamento. O Vincent está a arranjar uma casa segura fora da cidade. Você e a Sofia serão realojadas lá esta noite, juntamente com a senhora Hernandes. Proteção total, mas sem contato comigo. Alívio e terror lutavam no meu peito. Por quanto tempo? Até o Boris Kosov ser eliminado e a ameaça à sua segurança terminar. O Lorenzo voltou para a sua secretária, os seus movimentos precisos e controlados. Depois disso, novas identidades, realojamento para a cidade que escolher. E dinheiro suficiente para garantir que nunca mais terá de se preocupar em sustentar a sua filha. Era tudo o que eu tinha pedido, tudo o que eu tinha exigido. Então, por que é que parecia uma sentença de morte? E, entretanto, devo ficar sentada numa casa segura e esperar que você resolva todos os meus problemas. Deve manter-se viva. O Lorenzo sentou-se e abriu um ficheiro, dispensando-me eficazmente. O que é mais consideração do que o seu pai alguma vez mostrou pela sua família. A comparação foi uma faca entre as minhas costelas. Eu queria discutir, lutar, exigir que ele olhasse para mim em vez daqueles malditos papéis. Mas qual era o objetivo? Ele tinha me mostrado a sua verdadeira natureza, e eu tinha lhe mostrado a minha. Éramos estranhos novamente, ligados apenas por circunstâncias que nenhum de nós tinha escolhido. Quando é que partimos? Perguntei. Esta noite, o Vincent tratará dos detalhes. Esperei que ele dissesse mais alguma coisa, que reconhecesse o que tínhamos partilhado na última semana. Mas o Lorenzo já se tinha retirado para trás das muralhas que o protegiam do mundo. E eu já não era bem-vinda lá dentro. Está bem. Caminhei até a porta com as pernas instáveis, a minha mão a tremer enquanto alcançava o puxador. Mas quero que saiba uma coisa, Lorenzo. Ele olhou para cima então, e por um momento, vi um vislumbre do homem vulnerável. Aquele que me beijara como se eu fosse a sua salvação. Eu poderia tê-lo perdoado por matar o meu pai. Poderia até ter compreendido, dado o que me disse sobre aquelas crianças. Encarei os seus olhos diretamente, deixando-o ver a dor que ele tinha causado. Mas nunca o perdoarei por me fazer acreditar que o que tínhamos era real. A última coisa que vi antes de fechar a porta atrás de mim
Foi o rosto do Lorenzo a desmoronar-se, como um edifício em demolição. Todo o seu controle cuidadoso finalmente a ceder à devastação. Mas não parei para o confortar. Algumas traições cortam demasiado fundo para o perdão, e algumas verdades chegam demasiado tarde para importar. Na sala de estar, a Sofia estava a construir uma torre de blocos, enquanto a senhora Hernandes observava do sofá. O seu rosto envelhecido estava vincado de preocupação. A minha filha olhou para cima quando entrei. Os seus olhos escuros brilhavam com uma confiança inocente. Mamã, vamos ter outra aventura? Ajoelhei-me ao lado dela e abracei-a. Respirei o seu cheiro familiar e tentei não pensar em todas as maneiras como isto mudaria a sua vida. Sim, meu bem, sussurrei contra o seu cabelo. Vamos para um lugar seguro. O Lorenzo vem conosco. A pergunta foi como um punhal no meu coração. Não, querida, o Lorenzo tem outras coisas que precisa de fazer. Oh, a Sofia considerou isto com a seriedade de uma criança de 4 anos. Vamos vê-lo outra vez? Fechei os olhos, abraçando a minha filha com mais força. Acho que não, Sofia. Acho que não. A casa segura situava-se entre pinheiros imponentes na zona rural do Wisconsin, a 1 hora de carro da cidade mais próxima. Parecia algo de um site de aluguer de férias. Charme rústico com comodidades modernas, uma varanda envolvente, e janelas que emolduravam a floresta circundante como pinturas vivas. Em circunstâncias diferentes, eu poderia tê-la chamado de bonita. Em vez disso, parecia uma prisão cara. 2 semanas tinham passado desde aquele confronto devastador no escritório do Lorenzo. 2 semanas a ver a Sofia adaptar-se à nossa nova realidade com a resiliência que só as crianças possuem, enquanto a senhora Hernandes mantinha uma neutralidade cuidadosa que dizia muito sobre os seus próprios sentimentos conflituosos. 2 semanas a olhar para aquelas janelas pitorescas e a perguntar-me se tinha cometido o maior erro da minha vida. Mamã, podemos ir apanhar amoras hoje? Perguntou a Sofia do seu lugar à mesa do pequeno almoço. Os seus pequenos dedos envolviam uma chávena de chocolate quente. Eu vi algumas a crescer perto da grande rocha ontem. Talvez mais tarde, querida, respondi automaticamente. A minha atenção estava focada nos monitores de segurança que o Vincent tinha instalado em todas as salas. Os ecrãs mostravam caminhos de floresta vazios e um veado ocasional. Mas eu aprendera a não confiar nas aparências. Tem dito talvez mais tarde, há 3 dias, observou a senhora Hernandes do seu lugar no balcão da cozinha. O seu tom era suave, mas eu percebi a preocupação por baixo. A criança precisa de ar fresco e exercício. A criança precisa de ficar segura. As palavras saíram mais ríspidas do que eu pretendia. E arrependi-me imediatamente quando o rosto da Sofia se entristeceu. Desculpa, meu bem, disse eu, ajoelhando-me ao lado da sua cadeira. A mamãe está apenas preocupada em manter-nos protegidas. Que tal construirmos aquele forte na sala de estar que tens pedido? A Sofia ela sentiu, mas o seu entusiasmo estava diminuído. Aos 4 anos, ela não entendia por que tínhamos deixado a excitante penthouse por esta casa isolada. Porque o Lorenzo já não se juntava a nós para jantar. Porque a mamã passava tanto tempo a olhar para as janelas com olheiras. Naquela tarde, enquanto a Sofia dormia à sesta e a senhora Hernandes cuidava do seu pequeno jardim de ervas na varanda de trás. O Vincent chegou para o seu briefing diário de segurança. A sua presença tornara-se rotina. Verificava perímetros, atualizava protocolos, entregava mantimentos da cidade. Mas hoje, algo estava diferente na sua habitual postura profissional. Como está o Lorenzo? A pergunta escapou-se antes que eu pudesse impedi-la. O Vincent parou a sua inspeção do sistema de alarme. Os seus olhos escuros encontraram os meus com uma franqueza surpreendente. Não está bem. O que quer dizer com não está bem? Ele não dorme há 5 dias, mal come. Passa a maior parte do tempo naquele escritório, a olhar para aquelas fotos do seu pai, como se elas pudessem revelar algum segredo que ele perdeu. A voz do Vincent continha uma frustração que eu nunca tinha ouvido antes. Ontem, encontrei-o sentado no seu carro em frente à antiga creche da Sofia, às 3 da manhã, apenas a observar o prédio vazio. O meu peito apertou-se dolorosamente. Isso não me diz respeito. Não diz. O Vincent aproximou-se e eu vi algo como raiva brilhar nos seus traços. Porque a Maia Rodrigues, que eu conheci há 2 semanas, não teria conseguido ficar nesta casa durante 14 dias.
sabendo que o homem que ela ama está a desmoronar-se sem ela. Eu não o amo. A mentira tinha um sabor amargo na minha língua. Certo. É por isso que pergunta por ele todos os dias. É por isso que não tocou nos novos documentos de identidade que eu trouxe na semana passada. Ou não fez planos para partir assim que isto acabar. Desviei o olhar do seu olhar penetrante. Mas o Vincent não tinha terminado. Sabe o que ele fez há 3 noites? Eu disse-lhe que não. O Boris Kosov contactou através de intermediários. Ofereceu-se para acabar com a guerra territorial em troca de uma coisa. O meu sangue gelou. Que coisa? Você. A simples palavra atingiu-me como um golpe físico. Afundei-me no sofá, de repente incapaz de suportar o meu próprio peso. O Kosov quer que você lhe seja entregue dentro de 72 horas. Ou ele intensificará os seus ataques às operações Salvatore. Atacará os nossos negócios legítimos. Visará membros da família. Fará um banho de sangue que atrairá a atenção federal. O Vincent sentou-se à minha frente, a sua expressão grave. Sabe qual foi a resposta do Lorenzo? Abanei a cabeça sem confiar na minha voz. Guerra. Guerra total e intransigente. Ele prefere ver o seu império arder do que entregá-la a um homem, que a torturaria até a morte só para provar um ponto. Lágrimas picaram os meus olhos. Ele devia ter aceitado o acordo. Devia? O Vincent inclinou-se para a frente. Diga-me honestamente, Maia, sabendo o que sabe sobre o Boris Kosov, sobre o que acontece às mulheres que caem nas suas mãos, o Lorenzo devia ter trocado a sua vida pela paz? A pergunta pairou entre nós como um desafio. Pensei nas fotos de vigilância que o Vincent me tinha mostrado semanas antes. As imagens granuladas das vítimas anteriores do Kosov. Mulheres que tinham sido encontradas em pedaços. Os seus corpos com provas de tortura prolongada, que se destinava a ser uma mensagem para os seus entes queridos. Esse não é o ponto, disse eu fracamente. Não é? Porque, do meu ponto de vista, parece que o Lorenzo está a escolher proteger a mulher que ama, em vez do império que ele passou 20 anos a construir. E em vez de reconhecer esse sacrifício, você está escondida na floresta a sentir pena de si mesma. Ele mentiu-me, Vincent, sobre tudo. Ele mentiu sobre o seu pai estar morto quando o Diego já estava a 7 palmos de terra. Ele escondeu os detalhes daquela execução de si até você exigir a verdade. A voz do Vincent suavizou-se ligeiramente. Acredite em mim, Maia. Eu estava lá naquela noite em Phoenix. Eu vi o rosto do Lorenzo quando ele puxou o gatilho. Matar o seu pai quase o destruiu. Não porque ele se sentisse culpado pelo ato, mas porque ele sabia que isso a magoaria eventualmente. Então por que o fez? Porque 36 crianças morreram e alguém tinha de responder por isso. Porque no nosso mundo, as dívidas são pagas de uma forma ou de outra. E o sangue é a única moeda que importa. O Vincent passou a mão pelo cabelo. Mas principalmente porque o Lorenzo é filho do seu pai. E o seu pai ensinou-lhe que a justiça importa mais do que a misericórdia. Fechei os olhos, sentindo o peso das verdades que não estava pronta para aceitar. Isso não muda o que ele fez. Não, não muda, mas pode mudar o que você fará a seguir. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, o som de um veículo a aproximar-se fez-nos congelar. O Vincent levantou-se instantaneamente, a mão a mover-se para a arma escondida debaixo do casaco. Fique aqui, ordenou ele, movendo-se em direção à janela. Mantenha a Sofia e a senhora Hernandes longe da frente da casa. Mas enquanto ele espreitava pelas cortinas, a sua postura relaxou ligeiramente. É a Ana. Reconheci o nome, uma das associadas de confiança do Lorenzo. Uma mulher cuja eficiência gélida sempre me intimidara. O Vincent abriu a porta para a deixar entrar, e eu vi imediatamente que algo estava errado. A aparência geralmente impecável da Ana estava desgrenhada. O seu rosto pálido com o que parecia ser medo genuíno. Temos um problema, disse ela sem preâmbulos. O Boris antecipou o seu cronograma. Ele tem a senhora Hernandes. O mundo inclinou-se de lado. Do que está a falar? A senhora Hernandes está na varanda de trás. A Ana abanou a cabeça sombriamente. Verifique novamente. Corri pela casa a chamar o nome da senhora Hernandes, mas encontrei apenas o seu cesto de ervas abandonado e uma porta traseira aberta. Nenhum sinal de luta, nenhuma indicação de violência. Apenas a ausência onde uma presença amada deveria estar. Como?
Exigi quando voltei para a sala de estar. Este lugar devia ser seguro. A Ana estava a passar informações aos russos. Disse o Vincent em voz baixa, a sua arma agora apontada para o peito da mulher loira. Não estava, Ana. Para seu crédito, a Ana não tentou negar. O Kozlov tem a minha irmã mais nova, tem-na há 3 meses. Cada informação que eu forneci foi um pagamento para a sua libertação. E agora ele está cansado de jogos. Ele quer a Maia. E estavam a oferecer uma troca. A senhora Hernandes pela Maia Rodrigues. A troca acontece esta noite no distrito dos Armazéns, cais 7. De modo algum, disse o Vincent imediatamente. O Lorenzo nunca autorizaria. O Lorenzo ainda não sabe, interrompeu a Ana. A mensagem do Kozlov foi entregue diretamente a Maia. A escolha é dela. Ambos olharam para mim expectantes, à espera de uma decisão que definiria tudo o que viria a seguir. Ao fundo, ouvi a Sofia a acordar da sua sesta, a chamar pela senhora Hernandes com uma voz sonolenta que me partiu o coração. Se eu não for, ele vai matá-la, disse eu. Se for, ele mata-vos as duas, contrapôs o Vincent. Isto não é uma troca, Maia. É uma execução com passos extra. Então, o que quer que eu faça? Deixar uma mulher inocente morrer? Porque tenho demasiado medo de enfrentar as consequências das minhas escolhas. Quero que confie que o Lorenzo encontrará outra maneira. Ele encontra sempre. Fui até a janela e olhei para a floresta que se tornara a minha jaula. Em algum lugar da cidade, a senhora Hernandes estava a ser mantida por um monstro que a torturaria só para me atrair. Noutro lugar, o Lorenzo estava provavelmente a planear uma guerra, que deixaria corpos nas ruas e inocentes no fogo cruzado. Ambas as opções levavam a sangue e sofrimento, mas apenas uma me dava a oportunidade de salvar alguém que eu amava. Ligue ao Lorenzo, disse eu finalmente. Diga-lhe que vou voltar para Chicago e que quero discutir os termos para acabar com esta guerra. Maia, diga-lhe que eu o escolho. Vincent, diga-lhe que eu nos escolho. Virei-me para os encarar a ambos e vi os olhos do Vincent arregalarem-se, com o que quer que ele tenha visto na minha expressão. Mas desta vez, fazemos as coisas à minha maneira. Pela primeira vez desde que o conhecia, o Vincent sorriu. Sim, senhora, farei a chamada. Enquanto ele saía para contactar o Lorenzo, fui acordar a Sofia da sua cesta. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos. Todos nós, como a família que de alguma forma nos tornamos. Apesar de todos os obstáculos que tentaram separar-nos, a guerra pelo nosso futuro estava prestes a começar e eu estava finalmente pronta para lutar. O distrito dos Armazéns à noite parecia um cemitério do passado industrial de Chicago. Edifícios abandonados estendiam-se ao longo do rio como dentes partidos. As suas janelas estilhaçadas refletiam os poucos postes de luz funcionais, aqueles que não tinham sido alvejados por anos de guerra de gangues. O cheiro de ferrugem e decadência pairava pesado no ar de outubro. Misturava-se com o cheiro distante do lago para criar uma atmosfera que parecia a própria morte. Agachei-me atrás de uma pilha de contentores de transporte com o Lorenzo ao meu lado. Ambos vestidos com equipamento tático preto que nos tornava quase invisíveis nas sombras. As minhas mãos estavam firmes enquanto eu verificava os suprimentos médicos na minha mochila uma última vez. Pensos de campo, morfina, agentes de coagulação. Tudo o que eu poderia precisar se isto corresse tão mal como todos esperávamos. Não tem de fazer isto, sussurrou o Lorenzo, a sua voz mal audível mesmo de perto. O Vincent pode tratar do apoio médico. O Vincent não é um enfermeiro treinado, respondi em voz baixa. Ajustei o auricular que me ligava ao resto da sua equipa. E a senhora Hernandes confia em mim. Se ela estiver ferida, precisará de alguém familiar para a manter calma. Através da tonalidade verde dos meus óculos de visão noturna, pude ver o maxilar do Lorenzo a contrair-se. As últimas 6 horas tinham sido um turbilhão de preparação e estratégia. Mas por baixo de todo o planeamento tático, a tensão crepitava entre nós como um fio elétrico. O nosso confronto de há 2 semanas permanecia por resolver, enterrado sob a crise imediata, mas não esquecido. Posições. A voz do Vincent crepitou através das nossas comunicações. Chefe, tem movimento no lado norte, 4 veículos, faróis apagados. Entendido. O Lorenzo tocou na sua garganta. Maia, lembre-se do plano. Fique atrás da cobertura até confirmarmos a localização da senhora Hernandes. Sem heroísmos.
Assenti, embora todos os instintos que desenvolvi como enfermeira me gritassem para correr em direção a quem quer que precisasse de ajuda. Mas este não era o ambiente estéril de uma sala de emergência de hospital. Isto era guerra, e um movimento errado poderia matar-nos a todos. O Boris Kozov tinha escolhido o Cais 7 por uma boa razão. A longa estrutura de cimento projetava-se para o rio Chicago como um dedo a apontar para o centro da cidade. Oferecia linhas de visão claras em todas as direções, limitando as rotas de aproximação. Pilhas de contentores de transporte criavam um labirinto de potenciais esconderijos, mas também forneciam cobertura para atiradores e pontos de emboscada. Alvo adquirido, veio outra voz através do sistema de comunicação. Um dos homens do Lorenzo, posicionado num telhado próximo. Tenho visão de uma mulher idosa, na casa dos 60 anos, cabelo grisalho. Ela está amarrada a uma cadeira a cerca de 50 metros do final do cais. O meu coração apertou-se. A senhora Hernandes, a mulher que fora como uma avó para a Sofia, que nunca pedira nada mais do que a oportunidade de ajudar uma jovem mãe em dificuldades. Agora, ela era isco numa armadilha projetada para destruir as pessoas de quem ela passará a gostar. Quantos hostis? Perguntou Lorenzo. No mínimo 8 que consigo ver. Provavelmente mais nos contentores. E chefe. A voz do atirador continha uma nota de preocupação. O Kozov tem algo com ele. Parece uma criança. O sangue fugiu do meu rosto quando as implicações me atingiram. Sofia. Negativo. A voz do Vincent cortou o meu pânico. A Sofia está segura no local de reserva com os nossos homens. Mas há definitivamente uma criança lá embaixo. A irmã da Ana, percebi. Ele trouxe ambos os reféns. A maldição do Lorenzo foi criativa e viciosa. Isto muda tudo. Vincent, reposicione as equipas 2 e 3 para cobrir potenciais vítimas civis. As regras de combate são agora de preconceito extremo. Se alguém sequer respirar mal perto daqueles reféns, abatam-no. Entendido, chefe. Verifiquei o meu relógio. 11h47 da noite. 13 minutos até a hora marcada para a troca. À distância, conseguia ver figuras a moverem-se pelo cais, a montar as suas próprias posições. O Boris Kozov também não estava a correr riscos. Maia. A mão do Lorenzo encontrou a minha na escuridão. Os seus dedos entrelaçaram-se nos meus com uma intensidade desesperada. Se isto correr mal, não vai. Se correr, continuou ele, ignorando a minha interrupção. Preciso que saiba que tudo o que lhe disse naquele escritório era verdade. Sobre o seu pai, sobre por que tive de o matar, sobre como me sinto em relação a si. Nunca menti sobre os meus sentimentos. Apertei a sua mão, sentindo os calos na sua palma, que falavam de uma vida vivida com armas e violência. Eu sei, e preciso que saiba que eu o perdoo por tudo isso. A sua inspiração súbita foi audível mesmo por cima da estática da comunicação. Maia, movimento no cais, interrompeu Vincent. 3 figuras a aproximarem-se dos reféns. Uma corresponde à descrição do Kozov. O Lorenzo largou a minha mão e levantou a sua espingarda. A arma era uma extensão do seu corpo após décadas de prática. Todas as equipas. Verificação final das armas. Avançamos ao meu sinal. Através da minha mira, conseguia ver o Boris Kozov claramente agora. Ele era mais pequeno do que eu esperava, compacto e esguio, com o tipo de graça predatória que falava de perigo extremo num pacote enganadoramente modesto. O seu cabelo prateado estava penteado para trás de um rosto que poderia ter sido bonito, se não fosse pela ausência completa de humanidade nos seus olhos pálidos. A senhora Hernandes estava sentada, descaída na cadeira ao lado dele. A sua cabeça pendia para a frente de uma forma que fez o meu treino médico gritar avisos. Ou inconsciente, ou pior. A 20 pés de distância, uma pequena figura que tinha de ser a irmã da Ana. Encolhia-se contra um contentor de transporte, claramente aterrorizada, mas aparentemente ilesa. Vincent, consegue um tiro limpo no Kozov sem pôr em perigo os reféns? Negativo. Demasiado risco de perfuração excessiva ou desvio. Precisamos deles separados. Então fazemos isto da maneira mais difícil. A voz do Lorenzo continha a certeza fria de um homem, que fizera cálculos semelhantes inúmeras vezes antes. Maia, vou lá fora negociar. Quando eu der o sinal, mova-se rapidamente para os reféns e tire-os dali. Isso é suicídio.
Ele vai matá-lo no momento em que se mostrar. Talvez, mas é a única jogada que dá uma oportunidade a essas mulheres. O Lorenzo virou-se para me olhar, e mesmo através do equipamento de visão noturna, pude ver a determinação nos seus olhos. É isto que eu faço, Maia. É isto que eu sou. Antes que eu pudesse argumentar, ele já se estava a mover, emergindo do nosso esconderijo com as mãos visíveis, mas o seu dedo nunca longe do gatilho da sua arma. Observei através da minha mira enquanto ele caminhava calmamente pelo terreno aberto em direção ao cais, cada passo medido e deliberado. Boris chamou Lorenzo quando estava a 50 pés de distância. Vamos discutir os termos. A risada do Kossoff ecoou pela água como vidro a partir-se. Lorenzo Salvatore, o grande príncipe de Chicago, veio negociar pela sua e por uma velha. A velha nunca lhe fez nada. Deixe-a ir, e podemos resolver isto entre nós. Resolver isto? O Kossoff gesticulou expansivamente com uma pistola que brilhava prateada ao luar. Acha que isto é sobre território, sobre negócios? Ele deu uma bofetada na senhora Hernandes, e eu tive de morder a língua para não gritar. Isto é sobre respeito, sobre mostrar a toda a cidade o que acontece quando alguém pensa que pode desafiar o Boris Kossoff. Então mostre-lhes. O Lorenzo deu mais um passo em frente. Mate-me e deixe os inocentes irem embora. Oh, eu vou matá-lo, concordou o Kossoff conversadoramente. Mas primeiro vai ver-me a partir a sua mulher aos pedaços, a começar pelos dedos dela. Ele levantou a pistola em direção à mão da senhora Hernandes, e o tempo pareceu abrandar. Vi os músculos do Lorenzo a contraírem-se, a prepararem-se para uma carga desesperada. Através de 50 pés de terreno aberto. Vi os outros soldados russos a começarem a levantar as suas armas. Vi a irmã da Ana a encolher-se contra o contentor de transporte. Lágrimas a escorrerem pelo seu rosto jovem. E tomei uma decisão que teria horrorizado todos os instrutores táticos que já viveram. Parem! Gritei, levantando-me de trás da cobertura com as mãos levantadas. Estou aqui! Vamos fazer a troca! Maia, não! O grito do Lorenzo continha angústia e fúria em igual medida, mas eu já estava a caminhar em direção ao cais. A minha mala médica pendurada ao ombro e o meu coração a martelar contra as minhas costelas. Atrás de mim, ouvia uma conversa frenética no sistema de comunicação. Enquanto o Vincent e os outros tentavam ajustar as suas posições para cobrir a minha jogada insana. Agora isto é interessante, ponderou o Kossoff enquanto eu me aproximava. A lendária Maia Rodrigues a entrar na Cova dos Leões para salvar uma velha e uma criança que nunca conheceu. O seu sorriso era afiado o suficiente para cortar vidro. Que maravilhosamente americano da sua parte. Estou aqui, disse eu, parando a 20 pés de distância. Liberte-os e pode ter a vingança que quiser contra mim. Posso? O Kossoff circulou por trás da cadeira da senhora Hernandes como um tubarão a cheirar sangue. Porque o que eu quero é ver o Lorenzo Salvatore sofrer. E a melhor maneira de o fazer sofrer é magoar o que ele mais ama. A pistola virou-se na minha direção, e eu vi a minha morte a aproximar-se a 1.200 pés por segundo. Mas naquele momento suspenso antes do caos irromper, encontrei os olhos do Lorenzo à distância e articulei 3 palavras que nunca tive a coragem de dizer em voz alta. Eu amo-te. O tiro, quando veio, foi ensurdecedoramente alto nos confins do cais. Mas a bala que deveria ter acabado com a minha vida. Em vez disso, ricocheteou no cimento ao lado dos pés de Boris Kossoff, enquanto a espingarda de atirador do Vincent falava da escuridão. E então o inferno desceu sobre o Cais 7 com uma vingança, que se tornaria lenda no submundo de Chicago por décadas. Tiros irromperam de todas as direções enquanto as equipas do Lorenzo abriam fogo com precisão coordenada. Os clarões dos canos iluminaram a noite como fogo de artifício mortal. E o ar encheu-se com o zumbido dos ricochetes e o estalo agudo de munições de alta velocidade a atingirem alvos. Atirei-me em direção à senhora Hernandes. O meu treino médico a sobrepor-se a todos os instintos de sobrevivência. Enquanto me concentrava em alcançar a mulher ferida, as balas uniam sobre a minha cabeça e eu senti o calor de uma passar perto o suficiente para queimar o meu cabelo. Mas nada importava, exceto chegar a alguém que precisava de ajuda. Senhora H, gritei por cima do tiroteio, deslizando de joelhos pelo cimento para chegar à sua cadeira. Consegue ouvir-me?
Os seus olhos abriram-se desfocados, mas vivos. Sangue escorria do seu lábio partido, e eu conseguia ver hematomas à volta dos seus pulsos, onde as cordas tinham cortado a sua pele. Mas ela estava consciente e a respirar. Maia, sussurrou ela. Minha filha, o que estás a fazer aqui? A levar-te para casa, prometi, puxando de uma faca para cortar as suas amarras. Agarra-te a mim. Mas enquanto ela a ajudava a levantar-se, uma sombra caiu sobre nós. O Boris Kozov estava a 5 pés de distância, a sua pistola apontada para o meu peito e a loucura a dançar nos seus olhos pálidos. Sua estúpida! Rosnou ele. Pensavas mesmo que podias entrar na minha operação e bancar a heroína? Acho que ela acabou de o fazer. A voz do Lorenzo veio diretamente de trás dele. O Kosov virou-se, mas o Lorenzo já se estava a mover, a sua faca de combate a encontrar a garganta do russo num movimento suave, que falava de décadas de experiência letal. Sangue jorrou pelo cais, enquanto o Kosov caía de joelhos, as suas mãos a agarrarem futilmente a ferida que lhe cortara a artéria carótida. Isso é por ameaçares a minha família, disse o Lorenzo em voz baixa e puxou a lâmina. O tiroteio já estava a diminuir. Enquanto a equipa do Vincent eliminava sistematicamente os soldados russos restantes, no súbito silêncio relativo, ouvi a irmã da Ana a chorar de alívio, enquanto um dos homens do Lorenzo a libertava das suas amarras. Maia, disse a senhora Hernandes fracamente, apoiando-se pesadamente no meu ombro. Acho que talvez precise de um médico. Já tem um, assegurei-lhe, já a avaliar os seus ferimentos com eficiência profissional. Ligeira concussão, possíveis costelas partidas, definitivamente desidratada. Mas vai ficar bem. E a menina? Olhei para a irmã da Ana, que estava a ser envolvida num cobertor por um dos membros da equipa tática. Ela também está segura. Estamos todos seguros. O Lorenzo apareceu ao meu lado, o seu rosto manchado de sangue que não era o seu. E os seus olhos continham uma intensidade que me fez prender a respiração. Estás ferida? Não, e tu? Vou viver. Ele ajoelhou-se ao lado da senhora Hernandes. Toda a sua postura mudou de predador letal para protetor gentil. Senhora H., lamento que tenha sido arrastada para isto. Nunca era suposto acontecer. A mulher idosa estudou o seu rosto com olhos perspicazes, apesar dos seus ferimentos. Você veio por mim. Claro que vim, é da família. E a Maia, o que é ela para si? O Lorenzo olhou para mim e a vulnerabilidade na sua expressão tirou-me o fôlego. Tudo. Ela é tudo. Enquanto as sirenes soavam à distância, o Vincent tinha claramente usado os seus favores, para garantir que as pessoas certas respondessem à cena. Ajudei a senhora Hernandes em direção aos veículos que nos levariam para longe deste lugar de violência, e de volta a algo que se assemelhasse à segurança. Mas enquanto nos afastávamos do cais onde o sangue de Boris Kosov já estava a ser lavado pela corrente do rio, eu sabia que nada seria como antes. Eu tinha escolhido o mundo do Lorenzo, escolhido lutar pelas pessoas que amava. E não haveria volta à vida simples de uma mãe solteira em dificuldades. A guerra tinha acabado. A nossa nova vida estava apenas a começar. 6 meses depois, eu estava no hall de mármore da nossa nova casa em Lake Forest, a observar pelas altas janelas a Sofia a brincar no jardim fechado com a senhora Hernandes. A risada da minha filha ecoava na brisa da primavera, pura e alegre, de uma forma que ainda me apanhava de surpresa depois de tudo o que passamos. Ela estava a construir casas de fadas com galhos e flores, completamente absorta no seu mundo imaginário, onde o maior perigo era uma abelha a pousar demasiado perto da sua toalha de piquenique. A transição não tinha sido perfeita. As primeiras semanas após o tiroteio no cais tinham sido uma dança cuidadosa de cura. Feridas físicas para a senhora Hernandes, emocionais para todos nós. A Sofia tinha feito dezenas de perguntas sobre por que nos tínhamos mudado novamente. Porque o Lorenzo estava de repente sempre por perto. Porque a mamã parecia diferente de alguma forma. Eu tinha as respondido tão honestamente quanto uma criança de 4 anos conseguia entender. A observá-la a processar a informação com aquela notável adaptabilidade que as crianças possuem. Ela ficou mais alta. Observou o Lorenzo juntando-se a mim à janela. Ele estava vestido casualmente hoje. Calças de ganga e uma camisola azul marinho que faziam os seus olhos cinzentos parecerem nuvens de tempestade.
Os fatos formais tinham dado lugar a um guarda-roupa mais descontraído, à medida que ele se afastava gradualmente das operações do dia a dia que outrora consumiam a sua vida. Toda a boa comida que continuas a trazer para casa, disse eu, sorrindo. Enquanto observava a Sofia a arranjar cuidadosamente pétalas de rosa à volta da sua última criação. A senhora Gaga jura que nos vai mimar a todos para além do reconhecimento. Isso é assim tão terrível? Inclinei-me para o seu lado, sentindo o calor sólido dele contra o meu ombro. Não, não é nada terrível. Os últimos 6 meses tinham sido uma revelação de formas que eu não poderia ter imaginado. O Lorenzo tinha mantido a sua promessa de legitimar os negócios da família, usando o caos que se seguiu à morte de Boris Kossov para reestruturar as operações e eliminar os elementos mais perigosos. Construção, desenvolvimento imobiliário, importação e exportação. Tudo legal, tudo lucrativo, tudo cuidadosamente removido da violência que outrora definira o seu mundo. Não tinha sido fácil. Alguns dos antigos associados do seu pai tinham se oposto às mudanças, vendo-as como fraqueza. Esses homens receberam generosos pacotes de indemnização e foram escoltados para aeroportos com bilhetes de ida para cidades longe de Chicago. A mensagem tinha sido clara. Adaptem-se à nova realidade ou encontrem uma nova vida noutro lugar. O Vincent ligou. Enquanto estavas no hospital, disse o Lorenzo, tirando-me dos meus pensamentos. As últimas famílias de Nova York concordaram com as fronteiras territoriais. Não há mais disputas sobre as docas. Assenti, embora a complexidade da política da máfia ainda me parecesse estranha, apesar de meses de educação cuidadosa. Isso é bom. E a irmã da Ana começou as aulas na Universidade de Northwestern na semana passada. Pré-direito, tal como ela queria. O sorriso do Lorenzo continha um calor genuíno. A Ana diz que está a considerar mudar o apelido para se distanciar das ligações russas. A redenção de Ana Vulov tinha sido um dos desenvolvimentos mais surpreendentes dos últimos meses. A mulher que nos traíra para salvar a sua irmã provara a sua lealdade através de ações em vez de palavras, usando o seu conhecimento das operações russas para ajudar na transição do Lorenzo para a legitimidade. Ela agora geria a segurança dos nossos vários interesses comerciais. A sua competência gélida, redirecionada para proteger em vez de destruir. O Dr. Martinez quer discutir o meu horário novamente, disse eu, mudando de assunto para algo mais imediatamente relevante. O centro de trauma está a pedir mais horas. E o que é que tu queres? Era uma pergunta que o Lorenzo fazia frequentemente. Parte do seu esforço contínuo para garantir que eu nunca me sentisse presa ou coagida na nossa nova vida juntos. A ironia não me passava despercebida. O homem que outrora me mantivera contra a minha vontade. Agora fazia esforços quase cômicos para garantir a minha liberdade de escolha. Quero ajudar mais pessoas, admiti. Mas também quero estar aqui quando a Sofia chegar da escola. Quero jantar contigo sem verificar o meu telemóvel a cada 5 minutos para chamadas de emergência. Então diz ao Dr. Martinez que farás 3 dias por semana, não 5. O hospital precisa de bons enfermeiros de trauma, mas a Sofia precisa mais da sua mãe. E quanto ao que tu precisas? O Lorenzo virou-se para me encarar completamente. Suas mãos subiram para enquadrar o meu rosto com a reverência gentil que ainda me surpreendia depois de todos estes meses. Preciso que sejas feliz. Preciso que a Sofia esteja saudável e segura. Preciso que a senhora Hernandes continue a fazer aqueles incríveis jantares de domingo, que me vão obrigar a comprar fatos maiores. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Tudo o resto é negociável. O anel de noivado na minha mão esquerda apanhou a luz do sol da tarde, enviando pequenos arco-íris pelo chão de mármore. O Lorenzo tinha me pedido em casamento há 3 meses, não com grandes gestos ou declarações públicas, mas silenciosamente, em privado, na cozinha. Enquanto eu fazia panquecas para o pequeno almoço de aniversário da Sofia, ele simplesmente se ajoelhou ao lado da minha cadeira e perguntou se eu lhe faria a honra de me tornar sua esposa. A sua voz rouca com uma emoção que eu nunca tinha ouvido dele antes. Eu disse que sim antes de ele terminar a pergunta. Falando em negociações, disse eu, deslizando os meus braços à volta do seu pescoço. A Sofia tem perguntado se pode ter um irmão ou irmã mais nova. Os olhos do Lorenzo arregalaram-se. Tem? Muito especificamente. Ela quer saber se tu e eu vamos ter um bebê juntos. Ou se precisamos de adotar um, como os pais da sua amiga Emma fizeram.
Sorri com a sua expressão. Eu disse-lhe que estas coisas levam tempo e planeamento. Resposta sábia. A sua mão pousou na minha cintura, puxando-me para mais perto. E o que lhe disseste sobre o tempo? Que discutiríamos isso depois do casamento? Fiz uma pausa, a estudar o seu rosto. A menos que estejas a ter dúvidas sobre casar com uma mulher com tanta bagagem. Maia Rodrigues, disse o Lorenzo seriamente. Entraste na minha vida através de um carro avariado e de uma porta que eu não devia ter aberto. Salvaste-me de me tornar o tipo de homem que o meu pai foi. Ajudaste-me a construir algo melhor do que o que herdei. E mostraste-me o que significa amar alguém mais do que poder, dinheiro ou respeito. A sua voz baixou para um sussurro. Se alguém devia estar preocupado com dúvidas, és tu. Nunca, disse eu firmemente. Eu escolho-te, Lorenzo Salvatore. Eu escolho esta vida, esta família, este belo caos que criamos juntos. O beijo que se seguiu foi interrompido pelo som da porta da frente a abrir-se, e a voz da Sofia a chamar pela casa. Mamã, Lorenzo, venham ver o que a senhora HH e eu fizemos no jardim. Separamo-nos, ambos a rir do seu timing perfeito. O Lorenzo pegou na minha mão, entrelaçando os nossos dedos, enquanto caminhávamos em direção à porta do jardim, onde a nossa filha esperava, com manchas de relva nos joelhos e terra debaixo das unhas, a exibir orgulhosamente um ramo de flores silvestres que provavelmente violava vários princípios de paisagismo. É lindo, meu bem, disse eu, aceitando a oferta ligeiramente murcha com a reverência apropriada. É para o teu casamento, anunciou a Sofia com importância. A senhora H diz que as noivas precisam de flores, e as flores da loja são aborrecidas. As flores do jardim têm mais amor. Por cima da sua cabeça, o Lorenzo e eu trocamos um olhar que continha meses de compreensão partilhada. Momentos tranquilos de construção de confiança. E o tipo de contentamento profundo que vem de encontrar o seu lugar no mundo. Flores do jardim, então, concordou o Lorenzo solenemente. Não quereríamos um casamento aborrecido. Naquela noite, depois de a Sofia ter tomado banho, lido uma história e sido aconchegada na sua cama. No quarto que ela decorara com autocolantes de princesas e fotografias da nossa família improvisada. Encontrei o Lorenzo no seu escritório, mas em vez das sombrias reuniões de negócios que outrora preenchiam as suas noites, ele estava a rever plantas arquitetônicas para uma nova ala infantil no Hospital Gerald Mercy, um projeto financiado inteiramente pela Salvatore Holdings e dedicado à memória de 36 crianças que morreram, porque um homem egoísta roubara dinheiro destinado a salvá-las. Como está a parecer? Perguntei, sentando-me na cadeira em frente à sua secretária, como algo que pode realmente fazer a diferença. Ele enrolou os projetos com cuidado. O empreiteiro diz que estará pronto até o Natal. O Diego teria aprovado, disse eu em voz baixa. O Lorenzo olhou para cima, a surpresa a cintilar nos seus traços. Foi a primeira vez que mencionei voluntariamente o meu pai desde aquele confronto devastador meses antes. Acha mesmo? O homem que me lembro das histórias de infância? Sim, ele adorava crianças. Trazia-me sempre pequenos presentes. Costumava falar sobre tornar o mundo melhor para a próxima geração. Encolhi os ombros. O que quer que ele se tenha tornado mais tarde, quem quer que ele tenha escolhido ser quando roubou de si. Esse não era o pai que eu amava. Esta ala do hospital honra a memória de quem ele deveria ter sido. O Lorenzo levantou-se e contornou a secretária. Puxou-me para os seus pés e para os seus braços. Amo-te, Maia Rodrigues, mais do que pensei ser possível amar outra pessoa. Em breve, Maia Salvatore, corrigi, pressionando um beijo na cicatriz da sua têmpora, que se tornara tão familiar para mim como o meu próprio reflexo. Em breve, concordou ele. Embora eu tenha de te avisar, ser casado comigo traz certos riscos profissionais. Como o Vincent querer dar-nos uma festa de noivado que faria o presidente da Câmara ter inveja. A senhora Hernandes tem estado a planear secretamente um menu de casamento há 3 meses. E a Sofia informou-me que espera ser a pessoa mais importante na cerimônia de casamento. O que significa que provavelmente teremos de desenhar toda a cerimônia em torno das suas preferências. Ri, imaginando a nossa filha de 4 anos a dirigir um casamento formal, com a mesma intensidade que ela trazia para a construção de casas de fadas. Acho que conseguimos lidar com esses riscos em particular. E o resto? O facto de algumas pessoas te verem sempre como a esposa de um antigo chefe do crime.
A realidade de que os nossos filhos crescerão com guarda-costas e protocolos de segurança. Lorenzo. Segurei o seu rosto nas minhas mãos, certificando-me de que ele encontrava os meus olhos. Eu entrei no teu mundo voluntariamente. Lutei ao teu lado quando importava. Eu escolhi esta vida sabendo exatamente o que significaria. Sorri. Além disso, os nossos filhos também crescerão com pais que os amam, que os protegerão e que lhes ensinarão que a família vale a pena lutar. Acho que isso importa mais do que qualquer outra coisa. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava deitada ao lado do Lorenzo na nossa cama, ao ouvir os sons silenciosos da nossa casa a assentar à nossa volta, pensei no caminho que nos trouxera até aqui. Um carro avariado, uma batida desesperada na porta errada, um homem perigoso o suficiente para matar o meu pai, mas gentil o suficiente para ler histórias de embalar a minha filha. Nada disto deveria ter funcionado. Por todas as medidas racionais, o Lorenzo e eu éramos impossíveis. Uma enfermeira de trauma e um chefe da máfia. Uma mãe solteira em dificuldades e um homem que construíra um império sobre violência e medo. Mas de alguma forma, no espaço entre essas contradições, encontramos algo real e duradouro, e que valeu cada sacrifício que fizemos para o proteger. Amanhã, a Sofia acordaria numa casa onde se sentia segura e amada. A senhora Hernandes faria o pequeno almoço enquanto cantarolava velhas canções de embalar em espanhol. O Lorenzo lidaria com quaisquer desafios que os seus negócios apresentassem, mas estaria em casa para jantar, porque a família vinha em primeiro lugar agora. E eu trabalharia o meu turno no hospital, a salvar vidas e a fazer a diferença no mundo. Sabendo que, no final do dia, eu tinha uma casa para a qual valia a pena voltar. Às vezes, a porta errada leva exatamente ao lugar certo. Às vezes, a escolha mais perigosa acaba por ser a mais segura que alguma vez fará. Às vezes, carros avariados e encontros à meia-noite mudam tudo das formas mais bonitas possíveis. Eu já não era a mulher desesperada que batera à porta do Lorenzo naquela noite. Eu era mais forte, mais perigosa à minha maneira. E absolutamente certa de onde pertencia. Eu pertencia aqui, com ele, a construir algo melhor do que qualquer um de nós poderia ter imaginado sozinho.